desse paciente, pode ser que essa definição vai ser com a criança com 2 anos de idade, ou 5 anos de idade. Ou pode ser que o médico vai esperar, não, vamos esperar chegar à adolescência para a gente definir. Até 15 anos, 12 anos, 13 anos. Entendi, mas Oi? é mesmo. Mas é isso mesmo, é bem complexo, viu? Quando puder começar a apresentação, você me complexo. fala. É complexo. Oi, Pedro. Quando puder começar a apresentação, você me fala. Pode entrar aí, pode começar. Eu vou precisar Eu tenho da mais ajuda de perguntas, vocês. mas no final da aula eu pergunto. Bem no final eu te pergunto. Vê se está compartilhando aí. Beleza. Tá entrando aqui. Isso, Pedro. Vamos lá, não. Beleza. Ok. Beleza. Bacana. Obrigadão, viu, Pedro? Uhum. Mortes após ressonâncias ocorrem por falha humana, afirma a polícia. Eu vou dar uma sequência na matéria e aí a gente, no final da aula, a gente conversa sobre esses trabalhos, essas questões, sobre os grupos. Parabéns para a turma, né, que já está procurando saber sobre os temas e já estão atrás. Eu só estou esperando o pessoal do quarto me passar os nomes, porque o pessoal do quinto, eles já estão até com os temas, né? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala em qualquer coisa no nosso corpo que não seja osso, nem sempre raio-x é a forma mais adequada. Na verdade, não é mais adequado, porque raio-x é muito eficaz para parte óssea. Uma fratura, né? Quando você fala com alguém assim, eu estou fazendo um curso de radiologia, a pessoa já pensa assim, você vai ver muita fratura. Mas nós sabemos que nós precisamos também de visualizar outras estruturas que não seja óssea, que é o caso de partes moles, líquidas e coisas que se movimentam em nosso corpo. Então, para nos ajudar a visualizar, principalmente, substâncias no nosso corpo que são líquidas e que se movimentam, nós utilizamos contrastes. Nós vamos recuar um pouco lá, falar um pouco sobre contrastes, para a gente entrar especificamente na questão urinária. Nós sabemos que existem 3 tipos de contraste: iodo, bário e gadolínio. Iodo, bário e gadolínio. Sabemos também que esses contrastes eles mudam de acordo com a necessidade do exame que está sendo feito. Vamos pensar, gente, fezes e urina. As características das fezes é totalmente diferente das características da urina. Muito diferentes. Quando eu quero simular a caminhada tanto das fezes quanto da urina, eu preciso de contraste. Usando uma linguagem muito simples, no exame contrastado, o que eu quero ver é como é o comportamento da urina desde o momento em que ela forma, durante a caminhada dela e a saída dela no genital. É isso que a gente quer ver nos exames relacionados à urina. Assim, quando se trata de trato digestivo, a gente quer ver a caminhada das fezes, desde a boca, quando ainda é alimento, até a saída no ânus. De forma bem simples, é isso. Então, Pedro, por gentileza, já mudou lá. Meio de contraste, né, é uma substância utilizada. Meios de contraste é uma substância utilizada nos exames de diagnóstico por imagem para melhorar a definição das imagens obtidas. Permite a diferenciação das estruturas vasculares e realça órgãos
paraquemitosos. Imagine que a gente faça um raio-x de abdômen. No raio-x de abdômen, se o paciente for muito magro, a gente ainda consegue ver alguma coisa. Se o paciente for gordinho, é difícil para a gente visualizar. O que é rim? O que é fígado? O que é estômago? O que é intestino? Num raio-x de abdômen puro e simples, sem contraste, sem nada, a gente não consegue ver nada. A gente consegue ver uma massa. Se o paciente tiver muita gordura, né, for um paciente mais gordinho, esse raio-x de abdômen provavelmente vai sair muito branco e não consegue definir nada. Quando eu utilizo o contraste, eu consigo ver de forma... Quando eu utilizo o contraste, eu consigo ver de forma eficaz o que é rim, o que é fígado, o que é intestino. Exames, gente, com contraste, eles têm 3 objetivos, né? Ele quer ver forma, aliás, 2 objetivos principais. Ele quer ver forma e função de órgãos. Então, vocês nunca vão errar toda vez que vocês lembrarem que, quando a gente utiliza contraste, nós queremos ver a forma do órgão e se a função dele está sendo executada de forma adequada. Esses são os principais, assim, objetivos de exame com contraste. Beleza? Vamos seguir, Jobert. Jobert entrou agora, é o Pedro. Beleza. Os agentes de contraste podem ajudar na detecção de doenças precoces com maior precisão. Além disso, podem fornecer informações diagnósticas relevantes, né? Assim, desempenham um papel importante para guiar, monitorar e seguir o tratamento. Então, gente, exames com contraste são fundamentais. A importância do contraste é muito grande. Qual que é a desvantagem do contraste? A desvantagem do uso de contraste nos exames com radiologia são as reações indesejadas, né? O paciente pode ter alguma reação, pode ter alergia, e, por isso, todo exame com contraste, ele precisa ser acompanhado por médico, enfermeiro e o técnico em radiologia, os 3 juntos. Não, nós já falamos disso inúmeras vezes. Não posso fazer exame eu sozinho lá, sem a presença do médico. Por quê? Os contrastes, eles podem ser via oral, eles podem ser via venosa, na veia, ou pode ser via retal, né, no reto. E esses contrastes, eles produzem reações. Então, o médico precisa estar presente, principalmente porque se o paciente desencadear uma reação, ele já sabe o que ele vai fazer, ele tem que tomar alguma providência. Esse material começou com uma matéria dizendo que mortes após ressonância ocorrem por falha humana. É o que eu canso de dizer com vocês, principalmente o pessoal que está no sexto, eu falo muito com eles. E vocês que estão no quarto, eu estou dizendo agora. Às vezes você vai trabalhar numa clínica e aí o pessoal fala, administra aí, injeta aí. Não, não posso. Sem a presença do médico eu não posso. E sem presença de enfermagem. O paciente pode sim ter uma reação. E precisa responder rápido a isso. Outro ponto também, gente, fundamental. Imagine que o paciente, ele está com um problema apresenta uma dor abdominal. O médico acredita que esse problema seja no rim. E durante o exame com contraste, ele descobre que o rim está ótimo, está perfeito. Nesse mesmo exame, o médico já pode avaliar a bexiga do paciente. Então, às vezes, acha que é rim, mas o problema é bexiga. Isso pode acontecer. E quem tem a capacidade técnica de tomar essa decisão no exame é o médico. Por isso, tem que ter presença médica. Tem que ter presença médica. Isso é fundamental. Pedro, por gentileza, vamos lá no próximo. Características básicas, né?
Os contrastes, gente, geralmente eles são pouco tóxicos, são de fácil administração, né? Também são de fácil eliminação, né? O contraste ele tem que ser adequado a cada estrutura. Lá, vou fazer uma pergunta para o pessoal aí do sexto. Lá no trato digestivo, só estou fazendo um paralelo entre uma coisa e outra. O trato digestivo e urinário, eles são independentes, são coisas diferentes. Uma matéria não tem nada a ver com a outra. Mas lá no trato digestivo nós falamos que era indicado usar muito um tipo de contraste. Que tipo de contraste que a gente comentou muito lá? É o Bário. 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 Beleza. Falamos muito de bário lá. Já no sistema urinário, nós vamos usar muito iodo. Praticamente só iodo. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo da estrutura estudada, o médico vai optar mais por um tipo de contraste ou mais por outro tipo de contraste. No caso da urina, geralmente 99% iodo, né? É importante também pensar que esse meio de contraste que está sendo administrado no paciente, ele é muito importante, vai ser feito o exame, mas esse meio de contraste precisa ser eliminado também. O Ian chegou aí agora, né, Ian? Eu? O Ian, então, acho que foi você mesmo. Você comentou comigo sobre uma paciente, não é isso? Isso, Que fez. o bário solidificado. Exatamente. A paciente, ela fez um exame com bário lá no passado e provavelmente havia algum extravasamento, mínimo que seja, e o bário solidificou. Solidificou, ou seja, esse bário está na paciente e não sai. Né? Fala com a Roseli que o convite dela não chegou para mim. A Jaqueline vai resolver lá. Então, gente, tem que se preocupar em fazer um exame de forma que seja eficaz, consegue visualizar tudo que tem a necessidade de visualizar, e é muito importante que o paciente consiga jogar para fora, né? Eliminar o contraste também. Vamos seguir por gentileza, Pedro. Os contrastes, eles têm propriedades físico-químicas, né? O contraste iodado pode ser classificado quanto à sua capacidade de dissociação em iônico e não iônico ou ismolar. Dissociação é o processo em que compostos iônicos têm íons, né, separados. Gente, vamos simplificar isso aí. Vamos simplificar esses termos. O iodo, principalmente, ele tem a capacidade de dar mais nitidez para a estrutura que a gente tem interesse de estudar. Por exemplo, nós queremos fazer um exame no rim. O paciente está com alguma deficiência na função do rim. Qual que é o principal objetivo do rim? Filtrar. Então, por ser um contraste, a forma e a função do rim vão ficar bem nítidas. Esse que é o principal objetivo do iodo. Separar o que é forma e o que é função de forma mais nítida. Essas características do iodo, né, o contraste iodado, essa classificação dele quanto à sua capacidade de dissociação, é como se na imagem que me apresenta, eu consigo visualizar, por exemplo, de forma bem clara, o que é gordura e o que é rim. Essa visão mais ampla da estrutura que eu estou estudando
é que é essa capacidade de dissociação do iodo, certo? Lembrando que para o sistema urinário nós vamos usar muito iodo, diferente do trato digestivo que vai usar muito bário. Vamos seguindo. As propriedades físico-químicas mais importantes dos meios de contraste são osmosidade, né? Osmolaridade e a viscosidade. Gente, diferente do bário, né? O iodo por si só, ele já traz essas duas características. O que acontece? Fazendo um paralelo com o bário, eu preciso utilizar de acrescentar água para que ele fique mais grosso ou fique mais fino, porque a administração do bário, ela é via oral ou retal. No caso do iodo é diferente, né? Essa propriedade do iodo, o fato dele ser intravenoso, já possibilita, já facilita o fato dessa viscosidade do próprio contraste. Beleza, gente? Alguma pergunta? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria abrir aqui para algumas perguntas, só para mim não ficar só eu falando. Não, no caso você falou que o iodo ele é só via venoso, né? Só venoso, no caso. Sim, via venoso. Ah. Ele é via venoso. Diferente do bário, que pode ser via oral ou retal. No trato urinário, esse osmolalidade, viscosidade, é tipo os tipos que o iodo vai ficar? Não entendi esse negócio aqui, não. então, a osmolaridade são as características físico-químicas do iodo. São características que esse componente químico tem, né? As partículas, é como se a gente pegasse o iodo e colocasse lá no microscópio. Então a gente ia ver quais são as características químicas desse componente, quais são as características químicas do componente do iodo. Do ponto de vista prático para nós, isso não tem muita importância. Isso me faz lembrar até uma pergunta que a Gleice me fez. A Gleice me fez a seguinte pergunta uma vez. Se não sou eu, técnico em radiologia, que vou administrar os meios de contraste, para que eu preciso saber de contraste? Não foi isso que você me perguntou, Gleice? Sim, com certeza. Não foi? Então, você fez essa pergunta para mim uma vez. Para que eu vou me preocupar com isso? Então, como eu havia te dito, de fato, nós da radiologia, nós não vamos administrar contraste. Mas nós temos que ter conhecimento, pelo menos o conhecimento básico, primeiro, de que nós não podemos administrar, que isso é uma função privativa da enfermagem. Segundo, nós temos que ter bem claro que esse paciente pode ter uma reação. Então, dependendo da reação, pelo menos eu tenho que saber que ele pode ter uma reação e não ser um profissional inocente de achar assim, pode fazer sem médico, porque o paciente que chega para fazer um exame com contraste, ele é responsabilidade de todos os profissionais. Então, essa parte específica do iodo, de como ele é composto, as funções químicas dele para nós da radiologia, de forma efetiva, não tem uma importância muito grande. É importante a gente saber que existe o contraste, é importante nós sabermos qual o contraste mais indicado, igual nós sabemos já que no caso do trato digestivo, o mais indicado é o bário, no caso do urinário é o iodo. Essas informações são fundamentais para nós, até mesmo na tomada de decisão.
Pedro, por gentileza, seguindo aí nessa linha de slides, seguindo à frente, tem um slide que tem assim, existe contraste ideal? Pode seguir, por favor. E aí, ó, existe contraste ideal? Essa é uma boa pergunta, né? Qual é o contraste ideal? O contraste ideal, gente, vai variar de acordo com a área que eu quero estudar e a estrutura, né? O exame que eu vou fazer e vai depender da decisão médica. Existem situações, algumas estruturas, em que o técnico pode usar, de acordo com a orientação médica, tanto iodo quanto bário. No caso do trato urinário, é iodo. Mas no caso do trato digestivo, por exemplo, em alguma situação o médico pode optar por iodo ou por bário. Essa decisão, se vai ser iodo ou se vai ser o bário, é do médico. No caso do trato digestivo, aliás, desculpa, no caso do trato urinário, a mesma coisa. O médico vai decidir, vai ser iodo, vai ser gadolínio, né? É uma situação de câncer, o médico pode usar gadolínio, porque ele, como nós dissemos, o bário é o meio de contraste mais barato, o iodo é o meio de contraste mais conhecido e o gadolínio é o meio de contraste mais caro. O gadolínio é o meio de contraste mais caro, porém, as imagens que o gadolínio proporciona são mais claras do que até o próprio iodo. Então, dependendo daquilo que o médico quer ver, o médico pode falar, olha, pode ter iodo, pode usar iodo ou pode usar gadolínio, e ele decide o que ele quer. Essa decisão, gente, responder essa pergunta aí, existe contraste ideal? Essa decisão ela é do médico, a menos que o médico exponha para o paciente as características de cada tipo de contraste e pergunte ao paciente, você quer escolher qual? Os benefícios são esses e esses e esses, e os malefícios são esses e esses. Expõe para o paciente as características dos dois contrastes. Essa parte de contraste, gente, é só uma introdução para a gente entrar especificamente em trato urinário, porque eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre contraste em outras disciplinas em relação a outras estruturas. Beleza, vamos seguir, Pedro, por favor? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma observação? Fiquem à vontade, tá? Está numa velocidade tranquila? Tá tranquilo, Edson. Beleza, vamos lá. Contraste ideal, gente, ele deve ser totalmente inerte, né? Ou seja, não misturar com gordura ou não misturar com água, porque isso influencia na imagem. Hidrossolúvel, né? Hidrossolúvel, ou seja, dissolve em água. Não deve apresentar nenhuma interação com o organismo. Ou seja, o contraste ele não pode, por exemplo, dissolver. Todo exame que é feito com contraste, a imagem ela vai aparecer esbranquiçada ou cinza. Se o contraste ele se mistura, se o contraste ele se mistura com o organismo, a imagem não fica nítida para a gente. Só recapitulando, quando eu uso contraste, a estrutura que eu estou estudando ela vai ficar esbranquiçada ou cinza. Esbranquiçada ou cinza. Esse é o objetivo do contraste. Dar contorno, dar forma, diferenciar aquele órgão estudado. Se o meio de contraste ele se mistura na estrutura e ele não faz diferenciação da forma, então o objetivo do contraste não foi alcançado, né? Ser excretado rapidamente e completamente. Uma vez que você fez o exame, conseguiu identificar a forma,
conseguiu identificar a função, conseguiu ver tudo que você precisa ver no exame, aquele meio de contraste, o organismo ele pode excretar aquele contraste o mais rápido possível. Ou seja, o contraste ele já cumpriu o papel dele na realização daquele exame. Contrastes são substâncias químicas que não fazem parte do nosso corpo, podem ser tóxicas, podem desencadear reações. O contraste ele é um mal necessário. Eu vou usar um contraste para me visualizar a forma e a função de um órgão específico. Conseguir visualizar a forma e função, pronto. Esse contraste ele pode ser jogado fora, ele pode ser eliminado. Ele tem que ser eliminado, né? E um contraste, gente, ele tem que ser seguro e barato. Seguro e barato. Isso quem vai definir vai ser o médico. Não adianta o contraste ser barato e não ser seguro. O meio de contraste mais barato é o bário. Mas nós sabemos que o bário ele não se dissolve nem em água, nem em gordura. E se tem uma coisa que o nosso corpo mais tem, é água e gordura. Então, se um paciente tem algum tipo de perfuração, não pode usar bário. Mas o bário é o mais barato. Então, o médico vai usar o bário só porque o bário é mais barato? Se o paciente tem uma perfuração, então não pode. Então, o médico leva em consideração a segurança e o preço. Vamos pensar que o paciente vai fazer um exame do trato urinário. Com iodo dá para fazer e ter um resultado bacana. Mas também dá para fazer com gadolínio. Também vai dar um resultado bacana. Porém, o iodo é X e o gadolínio é 10x. O iodo é seguro? É. O iodo é satisfatório no resultado que eu preciso? É. Então, o médico vai usar iodo e não vai usar gadolínio. Então, tem que ser seguro em primeiro lugar e barato. Não precisa usar um contraste claro, quando um contraste barato vai dar um resultado adequado. Beleza? Vamos seguir, por favor, Pedro. Os meios Qual é o melhor contraste, né? Os meios de contrastes não iônicos de baixa osmolaridade e baixa viscosidade mostram-se mais seguros, né? Ou seja, os meios de contraste, viscosidade, gente, seria algo viscoso, pensa num óleo e pensa numa água. O que é mais viscoso? O óleo é muito mais viscoso do que a água. Viscosidade seria, eu vou usar um termo talvez até inadequado. Viscosidade é como se fosse a grossura de um líquido. Então, se a gente pegar um óleo de carro, por exemplo, ele é muito mais viscoso, ele é muito mais grosso do que se a gente pegar um óleo de cozinha. Então, o contraste, por exemplo, de iodo, ele pode variar essa viscosidade. Quanto menos viscoso, mais seguro ele é. Por que que ele é mais seguro? Porque a eliminação dele também vai ser mais rápida e mais fácil de se realizar. Beleza? Vamos seguir. O Wellington, Tá, pode perguntar, Amanda. você falou que o iodo, no ano passado, que iodo podia ser venoso e oral. Para os exames de urina, do trato geniturinário, vai ser sempre venoso. Sim, E sempre venoso. se ele é hidrossolúvel, quando ele tem contato com a urina, ele vai dissolver, não? Sim, ele deveria dissolver, mas junto com o iodo, o médico pode colocar outras substâncias também. Ah, não entendi. Entendeu? Uhum. Oi? Obrigada. É igual no caso do bário.
Para chegar na densidade que tem interesse, coloca ar, coloca batata, lembra que a gente falava disso? No caso da urina, a mesma coisa. Nós vamos entrar nos exames, quando nós entrarmos nos exames especificamente, essa característica do iodo vai ficar mais fácil de entender como ele se comporta durante o exame. Tranquilo, Amanda? Tranquilo, obrigada. Bacana. Injeção do contraste, gente, pode ser manual, né? Ou pode ser por bomba. O que acontece, gente? Durante a realização de um exame com contraste, o médico ele pode solicitar ao profissional de enfermagem, quando o contraste ele é intravenoso, o médico pode falar, ó, você vai injetando X quantidade durante tanto tempo. Essa frequência de injeção manual, ela não é tão simétrica quanto se ela for na bomba. O que é na bomba, gente? É como se nós tivéssemos duas pessoas. As duas pessoas estão recebendo uma injeção de um medicamento. Uma dessas pessoas é um profissional de saúde que está injetando o medicamento. A outra pessoa é uma máquina que está injetando esse medicamento. Qual dos dois a administração desse medicamento vai ser certinha, corretinha, de forma sincronizada? Qual que vocês acham? A da máquina? A da máquina. A da máquina. Então, vocês vão ver. Aí vocês falam, mas quando que eu vou usar a máquina? Quando que eu vou usar a administração de contraste manual? Isso vai depender, claro, vai depender se o serviço tem essa máquina também, né? E vai depender, acima de tudo, dessa decisão médica, se vai ser manual ou se vai ser na máquina. Isso faz diferença, gente? Faz diferença. Faz diferença. Professor, esse negócio da injeção do contraste pela máquina é muito quando vai fazer anjo, não é? Principalmente anjo. Por quê? Que aí já acompanha A estrutura... Porque o contraste ele passa muito rápido, aí acompanha. Exatamente. E outra coisa, dependendo da estrutura, o fluxo do contraste ele tem que ser o mesmo. Ele não pode variar. Quando eu administro manualmente, pode ser que eu administre um pouco mais ou um pouquinho menos. Então, a caminhada do contraste dentro do organismo, ela não é simétrica. Ela vai alterando de acordo com a minha intensidade de, mesmo que eu queira administrar na mesma frequência, não sai na mesma frequência que de uma máquina. Muito utilizado para anjo. Quanto mais específico, quanto mais complexo a estrutura que está sendo estudada com contraste, mais se faz necessário a utilização da máquina, né? Beleza, Ian? Beleza. Bacana. Vamos lá, Pedro, por favor. Aí nós temos aí uma imagem, né? Higienizar as mãos antes para manipular a bomba injetora. Esses procedimentos, gente, são procedimentos de enfermagem, tá? Isso aí é só para a gente ter conhecimento. Somente para ter conhecimento de como que funciona. Pode seguir. Manter contraste na estufa, né, a 37 graus. Isso pode alterar, gente,
de um hospital para outro. Lá no hospital é 36, lá no hospital é 38. Isso pode alterar, sim. Isso aí vai depender do posicionamento do hospital. Essa é a questão de onde manter o contraste e qual a temperatura. Algo muito importante também, gente, tem muito hospital, na verdade, a forma correta, meios de contraste, nós sabemos que tem riscos. Então, os contrastes, eles são... nós não podemos chamá-los de medicamentos, mas acabam sendo. Eles são bem controlados. Então, no setor de radiologia tem lá, por exemplo, X contraste lá, iodo, gadolínio. Esse lugar é monitorado, ele é com chave, poucas pessoas têm acesso, sabe, tem controle de quantos que tem, quanto que usou, com quem usou. Tudo isso é muito bem documentado, viu, gente? Só para vocês terem conhecimento. Influência da qualidade de imagem, gente. A qualidade de imagem depende de alguns fatores, né? Via de administração, se é oral, se é venosa, se é retal. Velocidade da injeção, aí, Ian, entra a sua pergunta. A velocidade da injeção, a sequência que vai injetando o contraste, ela influencia diretamente na qualidade da imagem. Então, quanto mais complexo é a estrutura, mais a importância de ter uma velocidade constante na administração desse contraste, pensando na qualidade da imagem. Ok? Ok. Volume de contraste, o volume que está sendo administrado, né? A viscosidade do contraste. Eu vou fazer um paralelo com o bário. Com bário a gente fala de bário espesso e bário fino. No caso do iodo a gente fala de viscosidade. É a mesma coisa, né? A viscosidade do contraste, né? O calibre do catéter. Calibre do catéter, gente, usando uma linguagem muito simples, é a grossura da agulha, né? A grossura da agulha vai influenciar também na quantidade de contraste que está sendo administrado, né? E o tempo da aquisição, ou seja, o tempo que esse contraste ele vai demorar para chegar até no local onde a gente precisa que ele chegue. Isso, gente, vai variar de paciente para paciente. A gente escuta muito isso. Fulano fez um exame com contraste, passou mal, teve reação, não fez bem para ele. O fato de não ter feito bem para ele não significa que não vai fazer bem para mim. Então, cada paciente é um paciente. Outra coisa, você é técnico em radiologia. Viu que semana passada a técnica de enfermagem administrou X ml de contraste. Quando é hoje, chegou um outro paciente, a técnica de enfermagem não veio, e você resolveu fazer o papel da técnica de enfermagem. E aí você quer administrar a mesma quantidade de contraste que foi na semana passada para outro paciente. Isso também varia muito de paciente para paciente. Então, o fato de eu ter utilizado uma quantidade X para um paciente não significa que eu vou usar para outro paciente, porque uma série de fatores influenciam. Biotipo, sexo, tudo isso o médico leva em consideração na hora de definir qual é o contraste, qual a quantidade de contraste, qual é a forma que vai administrar esse contraste. Tudo isso é levado em consideração. Vamos seguir, Pedro. Fatores não contrados. Interfere no realce do contraste.
né? Tamanho e peso do paciente, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, né? Tudo isso é levado em consideração. Idade e condição cardíaca do paciente, condição renal do paciente e a capacidade e a velocidade do scanner, né? Isso está falando com relação à tomografia, quando vai fazer uma tomografia, por exemplo. Então, gente, o que a gente precisa saber? Que quando se trata de contraste, não tem receita de bolo. Cada paciente é um caso muito específico e muito diferente. Por isso é muito importante e necessário e obrigatório que esse paciente passe pelo médico, que o médico explique para ele tudo que vai ser feito, como vai ser feito. É um exame que é simples, mas os exames com contrastes são exames simples, mas são exames que trazem riscos. Por isso os pacientes têm que assinar termos, né, onde ele está ciente de tudo aquilo que está sendo ou aquilo que vai ser realizado com ele. Beleza, gente? Ok. Vamos passar para mais uma, Pedro. Quando a gente vai fazer um exame com contraste com o paciente, a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Volume, tempo de injeção, o fluxo, a concentração, o biotipo do paciente, né? O débito cardíaco e o uso do fluxo. Esses critérios precisam ser considerados na hora da realização de um exame com contraste. Eu destacaria, gente, os principais o fluxo, qual é a frequência que esse contraste está sendo administrado, né? E o biotipo do paciente. O biotipo do paciente, gente, é fundamental. Em radiologia, pode ser um raio-x simples. Algo que você não pode desconsiderar é o biotipo do paciente. Ele é gordo? Ele é magro? Ele é alto? Ele é grande? Ele é homem? Ele é mulher? Ontem mesmo lá no hospital eu estava comentando isso com um estagiário lá. Eu disse para ele, às vezes chega um paciente aqui muito gordo, enorme, para fazer um raio-x de tórax. E aí a gente acha que o tórax desse paciente é um tórax desse tamanho, só porque ele é gordo. Aí na hora que você vê a imagem, o tórax desse paciente é pequenininho. E às vezes o paciente ele é magro, muito magro, alto, e o tórax desse paciente é enorme. Então, em se tratando de radiologia, seja raio-x comum, tomografia com contraste, ressonância com contraste, algo fundamental que não pode deixar de ser visto e observado é o biotipo desse paciente. O biotipo desse paciente vai influenciar em todo o procedimento desse exame. Quando se trata de um exame com contraste, o médico vai considerar quantidade de contraste, volume, o tempo, tudo isso é levado em consideração. Beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Will? Oi, Oi? igual o contraste quando ele é via oral ou retal, a eliminação dele é pelo reto e pela urina, né? Sim. E quando ele é venoso? Ou pelas fezes, né? Quando é Isso. venoso, geralmente fezes. Oh, desculpe, urina. Ah, Urina e tá. suor. Hum, Urina e suor. Né? entendi. Urina e suor. Essa quantidade na eliminação vai depender também da quantidade que foi administrada nesse paciente. Quando se Ah, trata de bário, geralmente sai na forma de fezes, né? Quando é para estudo de trato digestivo. Inclusive, esse paciente as fezes dele ficam esbranquiçadas durante algum tempo, durante alguns dias.
No caso de iodo, gadolínio, geralmente sai pelas fezes e suor. Entendi. Beleza? Beleza. Meninos, eu vou dar uma pausa aqui. Na próxima aula a gente vai continuar em tipos de contrastes, que é aquilo que a gente já está falando aí, né? Em vias de administração. Isso é só para a gente recapitular e só também para a gente se situar que campo é esse que a gente está entrando. A gente vai entrar no mundo da urina, né? O exame lá com urina é feito com contraste. Com relação, eu queria ver duas coisas. Primeiro, a Gleice falou que tinha umas perguntas. Eu achei bacana, porque parece que vocês já estão, alguns já estão mobilizando aí. Estou esperando só o quarto me passar as pessoas, né? Do Pedro, muito obrigado, Pedro, sabe? Eu estou esperando só o quarto me passar a relação de nomes deles. De 4 pessoas, são 4 grupos. O pessoal do quarto, estou esperando 4 nomes, né, para a gente dividir aí os grupos de vocês, para vocês já pegarem os temas, para vocês já começarem a trabalhar em cima disso. O pessoal do sexto, eles já estão com os temas deles, os grupos já estão andando. Ontem a Gleice me mandou umas perguntas com relação ao trabalho. E ela mesma disse, ela falou, nossa, eu estou vendo que é um pouco complexo. Não vou dizer que é complexo, mas eu vou dizer que a gente vai descobrir coisas que a gente não sabia, e a visão da gente vai ficar muito diferenciada com relação à urina e ao genital. Gleice, você falou que tinha umas perguntas. Tem, mas em relação ao trabalho, pode falar aqui, porque aí o pessoal fica até sabendo do trabalho. Pode falar, não tem problema não. Então, é porque como eu estou pesquisando a genitoplastia masculina, masculinizante no caso, eu estou achando muita coisa relacionada à genitália ambígua. Tem alguma coisa a ver? Ou é coisa Tem muito a ver. O que acontece? Tem muito a ver. Não tem problema de eu comentar isso aqui, porque o trabalho de vocês, todos os temas, vocês vão vendo que quanto mais vocês pesquisarem, mais coisas vocês vão achando e mais possibilidades vão se abrindo. Quando a gente fala, de uma forma bem simples, esse tema de vocês seria mudança de sexo. De uma forma bem simples, seria uma cirurgia para mudar de sexo. Quando a gente pensa em mudança de sexo, a gente associa a uma pessoa que é de um sexo e que quer passar para outro sexo. A gente associa mais a questão da sexualidade. Mas quando a gente começa a fazer pesquisa com relação a esse tipo de cirurgia, a gente descobre que muitas pessoas nascem com anomalias, né? Principalmente pessoas hermafroditas. A pessoa nasce com os 2 sexos. E tem casos que a pessoa nasce com sexo nenhum. E aí vai ter que definir. Vai ser menino ou vai ser menina? Mas nesse caso são os hermafroditas. Tem relação. São os hermafroditas também. Ai, gente, é difícil. Mas aqui, sempre que eu puxo esse assunto na internet, sempre me remete a cirurgias em crianças. Sim, pode ser feito em criança. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Mas não é só em crianças, tem em adultos também, Não né? é só. Tem adultos também. O que acontece? Imagina um paciente que nasce com 2 sexos. Em algum momento da vida, os médicos vão ter que definir juntamente qual vai ser, ou vai ser um ou vai ser outro. Ou vai ser os 2 também. Ou pode ser os 2. É complexo, gente. Isso é complexo. Não, eu entendi o que você falou. Em qual momento da...
Pode falar. Desculpa. Para mim, no caso que você está falando, com os dois sexos, é os hermafroditas, né? Só que no caso Sim. da genitoplastia, pelo que eu já estou dando uma pesquisada, a criança nasce, só que o sexo não é definido, porque não parece nem a vagina e nem o pênis, tipo que está embutido, vou colocar essa palavra. O pênis, no caso, Sim. ele está embutido, então, assim, a pessoa só vai saber realmente o sexo, a família, o médico, no caso, depois que a criança nasce. Porque nem no ultrassom dá para ver o sexo do bebê. Depois que a criança nasce, exatamente. Aí a criança nasceu. Vai Mas ela definir. tem só o pênis, que eu falo, entendeu? Não tem a vagina, só o pênis. Tá, se ela só tem o pênis, a princípio é masculino. A princípio é masculino. Nós estamos tratando, gente, de anomalias, de casos raros e de decisões difíceis, tanto para os médicos quanto para a família. Isso vai influenciar diretamente nos exames que serão solicitados para esse paciente. Então, vocês que são da radiologia, esse paciente também vai chegar para você, né? Quando você fala assim, a criança, imagine, uma mulher está grávida, fez um ultrassom e não consegue identificar o sexo da criança. Então, precisa esperar a criança nascer. Beleza. A criança nasceu. A criança nasceu. Vão ser feitos alguns exames dessa criança. Exames de imagem. Para confirmar o ultrassom dessa criança. É masculino? É feminino? O órgão dessa criança interna é o quê? Ah, tem ovário, tem útero ou não. Não tem testículo, mas internamente é toda masculina. Então precisa-se fazer uma genital para essa criança. Entendi. Então Certo? tem N possibilidades, né? Tem N possibilidades. A gente está falando de alguém que nasceu liso, sem nada. Não tem vagina, não tem pênis, não tem nada. Tem que fazer alguma coisa. Para esse indivíduo, dá para fazer quando ele é criança. Agora, tem o caso da criança nasceu, ela tem um pênis, um micropênis muito pequeno e tem um orifício que parece uma vagina. Deixa o pênis ou deixa a vagina? Qual que vai deixar? Então, isso também vai decidir agora ou vai decidir daqui a alguns anos? Tudo isso vai ser levado em consideração. Complicado. É complicado, é complicado. Por isso que é um trabalho em grupo. Eita. Tenha paciência comigo. Pode me mandar por e-mail. Pode me mandar por e-mail. Meninos, alguém quer mandar alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Pessoal do quarto, cadê vocês? Jaqueline? Tá tranquilo, Jaqueline, tá aí? Tranquilo? Beleza. Bacana. Eu preciso que vocês me mandem, pode me mandar por WhatsApp, 4 nomes para a gente já entregar os temas para vocês já ganharem tempo. Meu grupo já está definido. Eu vou te passar daqui a pouco no WhatsApp, tá bom? Beleza, eu já devolvo para vocês com o tema. Meninos, eu também já mandei as datas, tudo agendado com vocês, está tudo tranquilo. Meu grupo já está definido, viu, professor? Está definido, né? Só passar para a Jaqueline, ela me manda, eu já devolvo, que aí vocês ganham tempo. Na próxima aula nós vamos seguir com contraste, e na próxima sexta-feira nós vamos entrar efetivamente no trato urinário. E aí todas as informações com relação às atividades já foram passadas, já tem datas. Essa dúvida, gente, que a Gleice está tendo, vai ser a dúvida que, de forma diferente, porque são temas diferentes. Vários grupos, gente, vão ter várias dúvidas. Pode me mandar por e-mail, pode me perguntar. A gente vai construir esse trabalho juntos. O fato de ser em grupo é porque é um trabalho que dá trabalho.
A Gleice deve estar, ela começou a pesquisar, ela está vendo isso. Você puxa um assunto puxa um segundo assunto, esse outro segundo assunto puxa um terceiro assunto, e no final das contas a gente tem a impressão de que não tem algo decidido, algo definido, porque o tema os assuntos que vocês vão abordar são temas complexos. É complexo para o paciente, é complexo para o profissional que vai ter acesso a esse paciente, vai ser complexo para vocês que vão eventualmente fazer algum tipo de exame nesse paciente, vai ser complexo para vocês também. Porque vocês vão ter uma regra geral de todos os pacientes. Aí chega um paciente que teve mudança de sexo. Como que vai ser o exame do trato urinário desse paciente? Então, vocês precisam estar preparados para isso, abertos para isso, né? Para essa particularidade desse paciente que está chegando para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu estou achando que vocês estão quietos. Tá tranquilo, Wellington. A matéria, por enquanto, tá tranquila. Vamos ver Tá daqui para tranquilo. frente, né? Não, beleza, tá tranquilo. Eu acho que é isso, tá tão bem explicado que não tem dúvida, não. Leitiane me perguntou alguma coisa, Leitiane. Ô, Wellington, Oi. é que porque eu tô de plantão, eu tô te ouvindo, mas não tô podendo falar nada agora no momento. Qualquer Beleza. dúvida, eu te chamo. Bacana, beleza. Meninos, então, fica combinado assim, nossa próxima aula, quarta-feira, e eu estou aguardando, então, o pessoal do quarto aí só me mandar os grupos, que aí eu já libero o tema para vocês, que aí vocês ganham tempo. Pedro, muito obrigado pelo apoio e agradecer aí a turma. Tá bom? De nada. Ou, Valeu, professor. com É Deus. sexta-feira. Como é que é o nome dele, gente? Ele é do quinto, sexto, eu esqueci o nome dele. Ah, não, quem falou valeu foi o Leonardo, né? Isso. Ah, tá. Eu estou te confundindo, Leonardo, com outro aluno do sexto. Não, beleza, então. Gente, até quarta-feira, se Deus quiser. Falou. Até. Valeu, professor.